Aleluia. Glória a Deus. Hoje quem vai ministrar a palavra é a pastora Fabiana. Vamos orar pela Fabiana. Vamos orar. Ela vai falar em pernambuquês. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela vida da Fabiana. Ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela, do James, da Rede Tribos. E eu peço, ó Deus, que o Senhor use a tua serva, ó Deus, e ministre em cada coração através dela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, igreja. Bom dia. Eu vou ter que falar pernambuquês. Não tem jeito. Não tem jeito de fugir do sotaque. Amém? E eu estou muito feliz em poder estar aqui nessa manhã. Em saber que cada um de nós viemos aqui hoje porque decidimos vir receber algo novo de Deus, algo diferente da parte de Deus. Porque a palavra dele diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. E a cada manhã ele vem com uma graça nova sobre nossas vidas, nos dando clareza, nos dando uma nova visão, um novo entendimento a respeito de tudo que ele tem para a nossa vida, tudo que ele tem para os nossos dias. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo a palavra de Deus no livro de Marcos. Marcos 15, 21. Eu estava meio que em conflito a respeito do que eu iria falar hoje, mas desde o momento que eu cheguei e que a Lúcia estava ministrando louvor, Deus ele falou muito comigo a respeito do que realmente eu deveria estar falando. Eu queria compartilhar com vocês algo a respeito de um homem que passou pela vida de Jesus, ou de um homem que Jesus passou pela vida dele. Amém? Porque algumas coisas acontecem na nossa vida para nos marcar por completo. Geralmente, quando a gente passa por uma situação ou por algo, aquela situação geralmente nos impulsiona para algum lugar. E cabe a nós decidirmos para onde que a gente vai depois daquela situação. Amém? Eu queria que você visse aí comigo. 15, 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Amém? E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, para que ele levasse a cruz. Feche seus olhos, só um segundo. Renda sua mente em direção àquilo que Deus quer falar com você. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia no nosso meio. Te agradecemos pelo teu infinito amor, ó Pai, que nos constrange, Senhor, a algo novo todos os dias. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua presença nesse lugar. Antes de nós chegarmos, o Senhor já estava nos esperando. E é por isso que nos sentimos tão em casa, porque sabemos que o nosso Pai está aqui. E nós queremos, Senhor, ter a liberdade de nos lançar nos teus braços nessa manhã, para que toda a nossa vida, ó Deus, possa ser um reflexo daquilo que o Senhor é nessa terra. Nós nos abandonamos diante de Ti e nos rendemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus começou a falar muito forte ao meu coração a respeito dessa passagem durante essa semana, porque a Bíblia diz assim que no momento da crucificação, e eu acredito que todos aqui conhecem essa passagem muito bem, que no momento em que Jesus ele estava passando por, vamos dizer assim, pela maior dificuldade dele aqui na terra, que foi o momento de rendição, da crucificação, da entrega total, né, por amor às nossas vidas. Naquele momento atribulado, onde havia uma multidão muito grande, né, muitas pessoas negando, outros se culpando, outros se questionando do porquê aquilo estava acontecendo. E naquele momento a palavra de Deus diz que via passando um homem, e os soldados eles olham para aquele homem e obrigam aquele homem a carregar a cruz junto com Jesus. Existem algumas versões que falam que ele foi constrangido a carregar a cruz. E eu fiquei imaginando, porque o Simão é aquele que ouve, e embora ele tenha sido obrigado ou constrangido a carregar a cruz junto com Jesus,
ele ouviu uma direção e ele decidiu fazer isso. Amém? Então Deus começou a falar ao meu coração que quantas vezes nós somos constrangidos ou obrigados a carregar a cruz, e no momento em que nós decidimos fazer isso, a nossa vida muda por completo. A Bíblia não fala antes desse relato como que era a vida desse homem. Só fala que ele era um homem, um sirineu, que ele estava vindo do campo e ele chegou naquela hora, naquele momento, e acabou entrando na história. Muitos discípulos, muitas pessoas, a multidão, eles conviveram com Jesus o tempo todo. A gente vê que alguns iam atrás dele por tudo que ele tinha para dar, ou tudo que ele tinha que fazer. Só que a Bíblia não fala se esse homem ele fez parte disso. Eu comecei a imaginar como seria a vida dele antes dessa situação, porque eu não sei se ele chegou a ouvir alguma pregação de Jesus. A Bíblia não relata se ele chegou a receber algum milagre, a participar da multiplicação dos pães. Eu não sei se ele desfrutou de algo em Jesus, daquilo que Jesus estava fazendo e oferecendo, das bênçãos que Jesus estava fazendo no meio do seu povo. Mas esse homem, ele participou, vamos dizer assim, ele fez parte do momento mais importante da vida de Jesus, que foi um momento onde o justo se entregaria pelos injustos. Foi um momento onde o santo se entregaria pelo pecador. E no momento em que ele pôde carregar a cruz junto com Jesus, talvez ele teve uma experiência que ninguém teve, que foi um momento onde Jesus não tinha mais nada para oferecer, Jesus não tinha mais nada para dar, ele não tinha mais nada para fazer. E esse homem, ele olha para um Jesus rendido, um Jesus entregue, um Jesus que estava ali por amor a ele. E eu acredito que, eu não sei assim se vocês param para viajar quando vocês estão lendo a Bíblia, mas eu fiquei pensando qual seria a minha sensação, o meu sentimento, se eu olhasse para o rosto de Jesus naquele momento. A Bíblia diz que ele foi desfigurado, que ele não estava conseguindo carregar a cruz exatamente por tudo que ele tinha passado. Então, olhar para o rosto de Jesus no meio de toda essa situação, eu acredito que trouxe uma mudança de vida muito grande na vida desse homem. E eu quero ler com você no livro de Romanos 16:13, que vai nos confirmar que talvez esse homem ele não teve experiências antes, mas depois daquilo que ele passou, toda a sua casa foi transformada. Romanos 16:13. Amém? Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe minha. Amém? Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe minha. Voltando lá em Marcos 15:21, diz assim: constrangeram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali vinham passando do campo. E a Bíblia diz em Romanos, quando Paulo está escrevendo, ele fala: saudai a Rufo. Então, na verdade, nós vemos que após essa situação, após Simão decidir falar: não, eu vou carregar essa cruz, eu vou pagar esse preço, um preço que a gente tem que estar disposto a pagar todos os dias. Ele começou a ver o reino de Deus, as coisas eternas de uma forma diferente. E os seus filhos foram impactados com isso, e a Bíblia fala que Rufo foi um dos eleitos. Ele com certeza passou a servir a Jesus e a seguir a Cristo de uma maneira que talvez ele não fazia antes. E por que Deus me lembrou disso? Eu gostaria que vocês fossem comigo lá em Cantares, livro de Cantares 5. Cantares 5:2. Amém? Eu dormia, mas o meu coração velava. E eis a voz do meu amado que está batendo. Abre, minha irmã.
Meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Eu já despi a minha roupa, como eu tornarei a as vestir? Eu já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos mirra com doce aroma, sobre as aldravas das fechaduras. Amém? Eu acho interessante esse versículo, né, esse capítulo de Cantares, ele já falou comigo de todas as maneiras que você imaginar. Desde que eu me converti, se eu passei por um momento de dificuldade, de enfermidade, esse capítulo falou comigo. Se eu passei por um momento de tribulação, esse capítulo falou comigo. Se eu passei por um momento de tentação e provação, esse capítulo falou comigo. Então, isso está sempre muito presente na minha vida. E eu entendo o seguinte, que existem coisas na nossa vida que cabe a nós decidir. Amém? Cada um de vocês, cada um de nós decidimos estar aqui hoje, nessa manhã, por algum motivo. Talvez, infelizmente, muitos decidem estar na igreja, decidem estar na casa de Deus por um ato de religiosidade. Eu vou toda semana, eu participo dos cultos, eu tenho que ir porque eu faço parte de um ministério. Algo nos atraiu, mas de alguma maneira nós decidimos estar aqui. E eu acho interessante porque eu nunca vi um ser humano falar assim, eu decidi nascer. Jesus me visitou, ele foi aonde eu estava, no interior do coração dele, porque nós estávamos nele, nós fomos criados e gerados no coração dele. E eu nunca vi ninguém falar assim, olha, eu tive uma visitação de Deus antes de existir, e ele me perguntou e falou assim para mim, você quer nascer? Você quer ir na terra? Você quer um propósito para a sua vida? Você quer viver coisas diferentes daquilo que você nunca viveu? Ou fazer coisas que você nunca fez? Ninguém nunca falou isso e nunca vai falar. Porque, na verdade, a nossa vida não é um plano nosso. Nós não decidimos estar aqui, porque nossas vidas pertencem a Ele. E com isso, todo um plano, todo um projeto, todo um propósito vem junto. Amém? Muitas vezes a gente não entende o que está fazendo aqui. Por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por isso? Por que tantas dificuldades? Por que tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo? E nós começamos a nos questionar e achar que nós somos donos da nossa própria vida. A palavra de Deus diz que todos os nossos dias foram escritos por Ele. Então, para Ele nós existimos. Amém? Amém? Tem alguém acordado? Amém. E diante dessa situação, o Senhor me levou a esse capítulo, né, que fala, eu dormia, mas o meu coração velava. E eu ouvi a voz do meu amado, o meu amado estava à porta. E com isso eu imagino toda a cena assim, porque o livro de Cantares é um livro muito bonito, né, é um livro muito romântico. Embora eu não seja nada romântica, mas eu acho muito, muito bonito, né, esse relacionamento, essa relação, e que fala assim com tanta clareza, e que nós sabemos que é algo que Jesus quer viver com a sua igreja, com a sua noiva. E ela fala assim, olha, que ele bateu na porta. Só que constantemente nós sabemos que Jesus está batendo em algumas portas de algumas áreas das nossas vidas. Existem alguns motivos que nos impedem de abrir essas portas. E eu queria que você começasse a refletir comigo um pouquinho hoje a respeito do que tem te impedido de se levantar e abrir essas portas, para que Ele entre nesses lugares, para que Ele entre nessas áreas e faça algo novo, diferente daquilo que você está acostumado. Amém? Uma das coisas que impediu essa mulher de se levantar e falar, olha, eu vou abrir prontamente para o meu amado, um dos motivos pelos quais ela não abriu, ela fala assim, olha, no versículo 3, eu já despi a minha roupa, como eu as tornarei a vestir? Então, na verdade, a roupa, a gente sabe que no mundo espiritual a roupa ela tem um significado muito grande. Né? A roupa ela representa a proteção, ela representa as nossas vestes espirituais. Então, quando ela olhou para ela, no momento em que ela ouve a voz do amado chamando, ela fala, nossa, mas eu não estou apresentável a ele. Eu não posso abrir a porta do jeito que eu estou. Eu já tirei minha roupa. Eu já me despi, como que eu vou, né, vou vestir de novo e me levantar tudo de novo e começar tudo de novo?
E então isso foi uma das coisas que impediu ela de se levantar e atender prontamente ao chamado do seu noivo. E quantas coisas, se a gente parar para pensar na nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, que impede muitas vezes a pessoa de ouvir a voz de Jesus, batendo em algumas áreas do seu coração. E eu acho interessante que a gente é tão hipócrita às vezes e religioso, que nós falamos assim, mas Jesus ele já tem liberdade. Jesus fala, Jesus já faz a vontade dele na minha vida. E é interessante que quando ele começa a entrar em algumas portas, em alguns lugares que a gente faz questão de deixar fechado, porque se ele está batendo, está fechado. E a Bíblia diz que nós somos dele. E nós precisamos dar essa liberdade para que ele faça. Quantas vezes nós falamos assim, Jesus, né, eu me rendo por completo, eu te entrego a minha vida por completo. E ele precisa ficar batendo em algumas áreas, ele precisa ficar pedindo permissão. E ele faz isso. Eu acho lindo isso em Jesus, porque ele nunca nos obriga a nada. Ele nunca chega invadindo as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas. Mas, voltando à questão das roupas, nós precisamos tomar muito cuidado com a maneira em que nós nos encontramos. Porque em algum momento Jesus ele chega e te chama para fazer alguma coisa, ele chega e te chama, te coloca para fazer algo, ele te coloca um propósito, um projeto ali para trabalhar em alguma família, em alguma vida, em alguma situação. E você olha para você e você fala, nossa, mas eu não estou apropriado. Eu não posso corresponder a esse chamado porque as minhas vestes não estão de acordo com aquilo que deveria estar. E isso te impede muitas vezes de atender prontamente. E eu queria ler com você em Gênesis 3:8. Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Amém? Aqui a gente sabe que após o pecado, a rebelião, a rebeldia, a desobediência, a Bíblia diz que Deus, ele começa a chamar, né? Adão começa a chamar, como ele sempre fez, como ele sempre fazia. Ele se revelava a ele, eles tinham um relacionamento muito íntimo, um relacionamento muito verdadeiro, muito diferente daquele que às vezes a gente está acostumado a ter com Deus. E há um momento em que a Bíblia diz que eles ouviram a voz do Senhor, Deus, e eles se esconderam. Então, muitas vezes, as nossas vestes, né, o pecado que suja e que faz com que a gente não se torne apresentável a Ele, vai nos levar a ficar escondidos, vai nos afastar da presença de Deus. Vai nos levar para longe, nos momentos em que Ele nos chamar. E muitas vezes o pecado ele nos afasta, e as feridas que aquele pecado gera, elas nos mantêm afastados. Então, às vezes a gente olha e fala, nossa, realmente, tá complicado, eu passei por uma situação difícil, eu não estou apresentável. Mas o diabo ele começa a nos lembrar e a nos ferir, e a nos mostrar as consequências de tudo aquilo, nos fazendo achar que como a gente está longe, a gente tem que permanecer longe. Porque o pecado nos afasta e as feridas nos mantêm afastados. Amém? Nós precisamos tomar cuidado. Porque quando Ele chama, Ele espera uma resposta prontamente da nossa parte. Com que nós tenhamos alguma atitude diante da voz dEle. Amém? O segundo motivo que diz que ela demorou para se levantar, ela fala assim, olha, eu já lavei os meus pés, como eu os tornarei a sujar? E a Bíblia diz lá em Efésios 6, eu queria que você abrisse comigo, Efésios 6:15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Amém? A palavra de Deus diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas.
E aqui ela fala assim, olha, eu já lavei os meus pés, como eu os tornarei a sujar? Então, Jesus, geralmente, ele chama, ele bate a porta, ele fala algo para nós e nos chama a fazer parte de um reino que é maior do que as coisas que a gente está acostumado a ver nessa terra. E, geralmente, a gente usa essa desculpa, né? Fala, nossa, mas eu já lavei meus pés, eu já me aposentei, eu já pendurei a chuteira, eu vou tornar a sujar de novo? Eu vou tornar a seguir Jesus de novo? Eu já parei, eu já estou descansando, acho que não é mais para mim. Como que eu vou sujar meus pés de novo? Eles já estão limpos. Porque o reino de Deus, aqui nessa terra, é trabalho. Para quem realmente quer fazer parte desse reino e quer seguir os passos de Jesus, aquilo que ele fez e aquilo que ele continua fazendo, você precisa sujar os seus pés. Você precisa estar disposto a se levantar do seu comodismo, a se levantar muitas vezes da sua vida monótona, que infelizmente às vezes a gente não percebe, mas é todos os dias do mesmo jeito. Eu acho interessante em Jesus porque a gente nunca consegue viver a mesma coisa 2 dias seguidos. Eu nunca consigo levantar de manhã cedo e planejar o que eu vou fazer durante o meu dia. Porque com certeza durante o dia alguma situação vai acontecer, alguém vai aparecer, algo eu vou precisar fazer que eu não tinha planejado. E eu sei que com vocês acontece isso. Principalmente porque viver em Deus é viver uma vida de trabalho. É viver uma vida onde você tem que estar disposto a sujar os seus pés quantas vezes forem necessários. Porque você tem que ir, calçar os pés na preparação do Evangelho. Então nós temos que ser a boca de Deus nessa terra. E falar, nossa, eu já me despi, eu já lavei meus pés, mas eu preciso me levantar, eu preciso ouvir essa voz de novo. Eu preciso entender que se eu não levantar, uma hora ele vai deixar de bater. E é muito triste a situação de que ela fala que quando ela se levanta, eu busquei e eu não achei. Eu procurei o meu amado e ele já não estava mais lá. Então, Deus ele tem despertado a sua igreja, eu percebi isso, que ele quer nos levar a compreender a importância de sermos prontos em atender aquilo que ele quer de nós, de estarmos atentos. Como que Deus falou com a gente durante os dias do congresso, amém? Do congresso Caris. Quem participou, eu tenho certeza que foi muito alimentado e recebeu um renovo da parte de Deus. Porque o tempo vai passando e a gente esquece daquilo que Deus um dia colocou no nosso coração. O que Deus quer fazer através da nossa vida? Aonde Deus prometeu nos enviar, onde Deus prometeu nos usar. E muitas vezes a gente vai levando uma vida tão normal, de coisas tão naturais. E as coisas eternas se tornam algo assim muito difícil ou muito distante. E na realidade Deus ele nos chamou para viver as coisas eternas de uma maneira muito real. Eu creio que as coisas dessa terra, elas têm que começar a ocupar o lugar das coisas eternas no nosso coração. E as coisas eternas têm que começar a ocupar os lugares onde as coisas dessa terra ocupam. Porque quantas vezes a gente se envolve com trabalho, com escola, com emprego, com casa, com família. E a gente não tem tempo para parar e pensar naquilo que nos espera. Eu não sei quantos de vocês que viram o vídeo que postaram no WhatsApp essa semana. E um rapaz ele estava pregando e ele pega uma corda bem grande. E nessa corda, ele pintou a corda ele fala assim, a corda de branco e tinha um pedacinho vermelho. E ele fala assim, gente, imagina que essa corda é a eternidade. E essa corda ela não tem fim, faz de conta que ela não tem fim. Então, diante dessa corda, esse pedacinho aqui diferente é a sua vida. E muitas vezes você está tão ocupado e distraído com as coisas da sua vida, e você foca tanto nesse pedacinho, que você esquece que existe toda uma eternidade. Amém? E muitas vezes a gente foca tanto e a gente quer desfrutar tanto daquilo que o nosso coração anseia e deseja, e que os nossos olhos veem, que a gente esquece que existe toda uma eternidade. E se você começar a colocar todo o seu esforço nesse pedacinho, você nunca vai desfrutar de toda a eternidade que Deus planejou para você. Então, os prazeres dessa terra, as coisas dessa terra, aquilo que os seus olhos, pelos quais são atraídos muitas vezes, isso tudo vai passar com sopro. Isso tudo vai embora rápido. Tudo você vai conseguir vencer e passar por cima e se levantar e conquistar se você começar a ter esse entendimento de que tudo aqui é muito rápido, é tudo muito passageiro.
Amém? Então, nós precisamos entender que os nossos pés, eles precisam se sujar novamente, se forem necessários. Se levante para falar de Jesus de novo. Se levante para interceder como você intercedia. Se levante para buscar o seu chamado, cumprir o seu chamado da maneira que você cumpria. Para desejar ser um instrumento nas mãos de Deus, como você desejava. Para sonhar com as coisas eternas como você sonhava. Então, a igreja, nós precisamos entender que a cama não é o nosso lugar. Amém? Que nós não estamos aqui para passar uma vida descansados e aproveitando e curtindo. Não estamos de férias. Haverá esse momento em que a gente vai poder desfrutar de muita coisa em Deus. Mas o reino de Deus aqui é trabalho. Amém? E eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Provérbios 23. Provérbios 23, 26. Amém? Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Eu acho lindo que em meio a tudo isso, em meio a todos os nossos conflitos, em meio a todas as nossas escolhas, em meio a tudo aquilo que muitas vezes a gente tenta construir fora daquilo que Deus já determinou a nosso respeito, Ele tenta a todo momento atrair o nosso coração e nos conquistar. Embora isso deveria ser algo inverso. Mas Ele já nos ama. Ele já nos quer. Ele já nos deseja. E muitas vezes, olhando para o nosso coração, Deus, Ele faz esse pedido. Dai-me, filho meu, o teu coração. Entrega para mim. Entrega para mim aquilo que você é. Entrega para mim aquilo que você quer. Entrega para mim aquilo que você sonha. E Ele trabalha de todas as formas para nos atrair. Porque tudo aquilo que nos impressiona nos atrai. Eu lembro que há um tempo atrás eu vi uma reportagem na televisão que estava falando de um rapaz, hoje eu acredito que ele tem uns 30 e poucos anos ou mais, eu não lembro a idade certinho, mas falou assim que ele estava numa ferroviária junto com o pai dele. E ele estava segurando a mão do pai, eles iam pegar o trem há muito tempo atrás, acredito coisa mais de 20 anos atrás. E ele estava com esse pai, eles estavam indo para uma outra cidade, ele segurando a mão desse pai. E ele contando a história, né? Ele fala assim, que houve um momento no meio daquela situação em que ele abaixou para amarrar o sapato. E quando ele abaixou para amarrar o sapato, ele levantou e ele não achou mais o pai dele. E ele era pequenininho, tinha 5, 6 anos. E ele falou assim que ele começou a procurar e ficou desesperado, e aquele monte de gente. E no impulso de achar o pai dele, ele entrou no trem, né? E o trem já estava partindo. E ele falou assim que ele parou num outro lugar. Quando ele chegou lá, ele falou que ele estava perdido. E os guardas começaram a procurar o pai, a anunciar. Porque naquela época não tinha o que a gente tem hoje, né? Toda a tecnologia, não tinha Face para postar foto de ninguém, não tinha nada dessas coisas. E ele falou assim que começaram a procurar o pai dele e não acharam. Então, como não acharam o pai dele, levaram ele para um orfanato. E ele ficou, se eu não me engano, foram coisa de 8 anos nesse orfanato. Ele cresceu nesse orfanato até que uma família o acolheu. E ele foi adotado, e ele falou assim que cresceu naquela família, que amava aquela família e tal, mas que ele vivia com um conflito muito grande. E no dia que eu vi essa reportagem, gente, eu fiquei em choque. Eu falei, gente, e se fosse um filho meu? Imagina o desespero daquele pai na hora que ele olhou, cadê meu filho? E eu sabe o que eu acho interessante? Quantas vezes a gente faz isso com Deus? A gente está caminhando, está com a mão segurando, Ele está nos conduzindo a algo, a algum lugar. A gente está seguro. Ele sabe para onde Ele está nos levando. E, infelizmente, coisas pequenas ou uma pequena distração nas nossas vidas faz com que você solte da mão dEle e comece a se perder em meio à multidão. Amém? Às vezes, isso pode nos levar a um destino completamente diferente. Ele
perdeu a identidade dele em meio a tudo aquilo, porque ele não sabia quem eram os seus pais, ele não tinha documento nenhum. Ele não sabia quem eram os seus pais, ele não sabia de onde ele era, porque ele era muito pequeno naquela época. E assim, a questão era para descobrir tudo isso, por isso que fizeram essa reportagem com ele. Mas eu fiquei muito mal, né? Porque eu me coloquei no lugar daquela família. Imagina aquele pai chegar em casa e falar para a mãe do menino que perdeu o menino. E eles passar o resto da vida com aquela dor do luto, sem saber o que aconteceu com o filho. Onde ele está, o que está acontecendo com ele. E só que Deus me lembrou disso porque é o que a gente faz muitas vezes. Então não permita com que as coisas, né, comecem a te distrair, comecem a atrair os seus olhos. Porque, como eu falei, aquilo que nos impressiona, ela nos atrai. E quando nós menos imaginamos, você solta. Muitas vezes você não solta porque eu não quero andar com o pai. Não é isso. É porque, como crianças, a gente se distrai com muita facilidade. E muitas vezes você vai indo e quando percebe, o pai já está longe. Amém? Então vamos vigiar, vamos tomar cuidado. Porque ele trabalha em todo o tempo, para que nós possamos entregar o nosso coração para ele e fazer tudo da maneira correta. E às vezes a gente declara isso no louvor, não é verdade? Te dou meu coração. E cadê o coração? Cadê a rendição que a gente canta tanto? Cadê a entrega? Eu me rendo, Senhor, eu me abandono, Senhor, meu coração é teu. E às vezes coisas tão pequenas estão nos distraindo e estão ocupando espaço tão grande dentro do nosso coração. E na verdade, Jesus ele está falando o tempo todo: dá-me, filho meu, dá para mim. Dá para mim porque aquilo que os teus olhos tanto anseiam é aquilo que eu tenho para te dar. Aquilo que você deseja e precisa é aquilo que eu tenho para te dar. Então, nós precisamos focar nisso. Que há algo maior, há um propósito maior do que aquilo que os nossos olhos podem enxergar. E o Senhor me levou, eu não vou abrir, né, mas o Senhor me levou ao livro de Esther, quando eu estava orando a respeito disso, que naquela época os reis, eles escolhiam as rainhas em meio assim, a nobreza. Geralmente eram as princesas, eles faziam pactos com outros reinos, casando com as filhas daqueles reis, para que eles andassem em unidade, para que eles se tornassem mais fortes, para que eles se tornassem mais ricos, e o seu exército fosse maior. E geralmente o rei escolhia a rainha dessa forma. E eu acredito que vocês conhecem a história de Esther, mas a Bíblia diz que Esther ela era uma menina órfã, uma judia, que ela não tinha nada de nobreza no seu sangue. Ela não tinha um sangue real. Ela não era uma menina que tinha crescido preparada para se tornar uma rainha. E de acordo com a história do povo hebreu, Esther foi uma das 4 mulheres mais bonitas que já existiu. Sara, Raabe, Esther e... deixa eu lembrar. Sara, Raabe, Abigail e Esther. Segundo a história dos judeus, elas foram as mulheres mais bonitas que houve em toda a época. E, na verdade, o que Deus começou a ministrar no meu coração através da vida dela é que ela não era da família real, ela não tinha nada para oferecer para o rei, ela não tinha riquezas, ela não tinha posses, mas o rei, quando ele foi escolher a sua rainha, depois, né, de toda aquela situação da rainha Vasti, que vocês já sabem, quando ele foi escolher e ele colocou os olhos nela, e o que fez diferencial na vida dela é que ela não foi atraída pelo rei por aquilo que o rei tinha. Ela decidiu conquistar o coração do rei. Então, mais de 1.400 mulheres passaram pelaquela situação, as mais belas daquela época, as mais ricas, as mais preparadas, e elas começaram, de alguma maneira, a tentar conquistar o coração do rei. De alguma forma, ocupar um lugar em que todas as outras sonhavam. E Esther, ela começou a se preocupar com algo diferente. E aonde Deus me lembra do livro de Cantares, onde Salomão ele teve mais de 1.000 mulheres, mas ele se apaixonou perdidamente e ele amou Sunamita acima de qualquer outra mulher. A ponto de nós lermos esse livro, que é um relacionamento de amor verdadeiro e genuíno. Por quê? Porque em meio a todas as outras, ele conseguiu encontrar uma que não amou os palácios, que não amou a riqueza, que não amou os bens, que não amou a posição do rei, mas amou o rei. E decidiu conquistar o coração do rei. Então,
como igreja, infelizmente, às vezes a gente vê muitas concubinas ao nosso redor. E quantas vezes você fala assim, nossa, mas tem muita gente dentro da igreja para atrair a atenção de Jesus. Tem muita gente que entra, que sai o tempo todo. Tem muita gente, porque na verdade as concubinas, elas tinham experiências com o rei, mas elas não tinham rei. E durante esse período em que elas tiveram contato com o rei, elas fizeram de tudo para conquistá-lo, para atraí-lo, para ter ele, não o que ele tinha. Para estar com ele, não com aquilo que ele tinha para oferecer. Então as outras desfrutaram, né, dos seus palácios, das suas riquezas, dos seus tesouros. E o que você está disposto? Sabe, o que nós como igreja estamos dispostos a desfrutar daquilo que Deus faz? Deus, Ele faz tanta coisa na nossa vida, amém? Ele nos supre de uma maneira assim, extraordinária. Ele se preocupa com os mínimos detalhes. Ele nos dá tudo que nós precisamos. Ele trabalha em nosso favor. Ele faz, né, aquilo que você anseia, Ele sempre faz e faz muito mais. Ele faz infinitamente além. Mas será que aquilo que Ele faz, aquilo que Ele dá é suficiente para nos completar e para nos preencher? Eu tenho certeza que se Deus falasse assim, olha, eu vou enviar os anjos para estarem em prontidão, para fazer tudo o que vocês querem, no tempo que vocês querem, sempre que vocês pedirem, mas eu não quero mais ficar com vocês. Eu vou para o meu lugar e vocês vão viver a vida de vocês, mas vão ter tudo o que vocês precisam. Eu tenho certeza que a nossa vida seria tão vazia, que tudo aquilo não seria capaz de nos completar e nos preencher. Nunca seria. Porque não vale a pena a gente buscar as bênçãos, né, as coisas, os lugares, as atenções, se a presença dele realmente não for a prioridade na nossa vida. Então, há um pequeno espaço de tempo em meio a essa eternidade em que ele nos separou para estar aqui. Há um pequeno espaço no meio de tanta coisa grandiosa que ele já fez e que ele vai fazer quando nós não estivermos mais aqui, que nós precisamos entender que a presença dele realmente é como diz uma canção, né? O meu vazio é do teu tamanho. Então, busque preencher seu vazio em qualquer coisa, por maior que seja. Ninguém vai se encaixar em você. Ninguém vai preencher seu coração, ninguém vai conseguir te suprir, porque o seu vazio é o tamanho exato de quem Deus é para você. Amém? Então, se ocupe em falar assim, Deus, eu preciso, sabe? Eu quero te desejar, eu quero estar na tua presença, porque até o desejo de adorar vem dele. Até o desejo de estar com ele vem dele. Então, quanto mais você se afasta, quanto mais você se distrai, quanto mais você se preocupa com outras coisas, menos você vai querer estar ali. E quando você se volta para ele, você começa a ser atraído pelaquela presença, a ser atraído pelo amor que você nunca encontrou em outro lugar. Você vai entendendo que estar ali é tudo que você quer, estar ali é tudo que você precisa. Aí você realmente vai poder falar assim, Deus, eu quero te dar o meu coração. E quando ele te chamar, você vai estar pronto a atender, a reconhecer a voz do seu amado. Amém? Talvez essa palavra seja um pouco melosa para você nessa manhã. Mas eu tenho percebido como que muitas vezes a gente está distante do sentimento real e verdadeiro que é o amor incondicional de Deus. Quantas vezes a gente está distante e nos distanciando disso, você deixa de amar as pessoas, você deixa de amar a obra de Deus, você deixa de amar até a sua própria vida, porque a sua vida só tem função nele, só tem explicação nele, só tem fundamento nele, porque nós nascemos para ele, por ele e para ele. Amém? E eu gostaria que você, mais uma vez, abrisse aí comigo no livro de Cantares 3:4. Cantares 3:4.
Apartando-me em pouco deles, eu logo achei aquele a quem a minha alma ama. Eu agarrei-me a ele e não larguei, até que eu introduzi na casa da minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Apartando-me eu um pouco deles, eu logo achei aquele a quem minha alma ama. Eu agarrei-me a ele e eu não larguei. Amém? Quando nós nos apartamos de algumas coisas, quando nós decidimos focar no que realmente tem importância para a nossa vida, quando nós focamos nele, a gente encontra o amado. Eu acho lindo esse versículo. Eu encontrei aquele a quem minha alma ama. E eu agarrei ele, eu segurei ele, eu não deixei ele embora. Então, que essa seja a nossa posição, todos os dias. Quando algo tentar te distrair, chamar a sua atenção, quando algo começar a brilhar nos seus olhos, na sua alma, ou tentar te confundir de alguma forma, se afaste. Foque no amado da sua alma, agarre ele e não deixe ele sair. Amém? Ele nos supre por completo. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé. Andar em Deus é uma vida de entrega todos os dias. É uma vida de Simão, onde muitas vezes nós somos obrigados a carregar a cruz. Somos constrangidos a carregar a cruz. Somos envolvidos muitas vezes em situações que nos levam a carregar aquela cruz e que nós muitas vezes falamos, nossa, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não precisava passar por isso. Mas quando você ouve e você decide se submeter àquilo, algo é gerado dentro de você. Uma mudança radical é gerada em você. Quando você deixa de ver Jesus como teu suprimento, como a tua cura, como algo que Ele sempre faz. Nossa, Jesus, Ele está presente, Jesus é o meu melhor amigo. Quando você não vê mais Jesus dessa maneira, quando Ele não se revela a você, né, como algo que vai te dar, como algo que vai te acrescentar, mas Ele começa a falar assim, olha, eu preciso que você me entrega, eu preciso que você se renda, porque quando nós colocamos o sacrifício sobre o altar, é para que um fogo venha, para que algo aconteça, é para que a manifestação de Deus venha sobre a nossa vida. Então, às vezes a gente ora pela manifestação, a gente ora pela presença, a gente ora por aquilo, pelo fogo. Quantas vezes eu já vi pessoas orando, ai Deus, libera fogo, mas o fogo não vem sem um propósito, o fogo precisa do sacrifício. E muitas vezes nós precisamos nos colocar como sacrifício. Precisamos realmente nos render como sacrifício na presença de Deus. Há um tempo atrás, Deus falou muito comigo a respeito da vida de Elias, quando ele se levantou para reconstruir o altar do sacrifício. No meio, a Bíblia diz que aquele povo, eles estavam muito confusos, eles queriam a Deus, eles não queriam a Deus. Eles eram muito influenciados por causa dos profetas de Baal. Os verdadeiros profetas eram perseguidos, a presença de Deus estava muito extinta ali, eles não tinham voz ativa, eles tinham que se esconder. E vocês conhecem a história de Elias, mas a Bíblia diz que no momento em que Elias ele faz o altar, ele coloca o sacrifício, a presença de Deus ela volta, né? Os falsos profetas são denunciados, aquilo que realmente Deus tinha planejado para Israel começa a fluir, começa a brotar de novo, porque ele disse que ele tinha os verdadeiros guardados. E Deus falou muito comigo a respeito disso. Quantos de nós estamos dispostos como profetas a fazer altares, a construir altares, a fazer sacrifício, para que a presença de Deus venha de novo, para que a presença de Deus se manifeste de novo, não só para mim, mas para a minha geração. Porque talvez para Elias, ele não precisava de fazer o que ele fez. Ele já ouvia Deus, ele já era suprido por Deus, ele já tinha a presença de Deus, mas ele ofereceu sacrifícios em favor do seu povo. Ele sacrificou por causa do povo. Talvez coisas na sua vida você não vai precisar sacrificar por você. Eu estou bem com Deus. A minha vida está fluindo, Deus fala comigo. Mas existem sacrifícios na nossa vida que a gente tem que olhar e falar, nossa, existem coisas maiores. Existe algo maior do que a minha vida. Existem obras maiores do que a minha vida. E tem uma frase que eu acho muito bonita que diz, eu preciso viver e morrer por coisas maiores. Senão não vale a pena eu estar aqui. Amém? Então vamos começar a buscar isso como igreja. A buscar esse relacionamento de verdade com Deus.
não algo camuflado, não algo fingido, como muitas vezes a gente vê lá fora, porque as pessoas estão cada vez mais frias e distantes. Mas que a gente passe a ter esse relacionamento de intimidade com Deus, a ponto dessa intimidade gerar vários frutos. E esses frutos sejam frutos de excelência, né? Sejam frutos que realmente venham marcar essa terra. Assim como os filhos de Simão depois passou a marcar e foi o escolhido. Que a nossa geração, que a nossa descendência, eles possam andar anunciando as obras que Deus fez através da nossa vida. E aquilo que Deus está fazendo através da vida deles. Amém? Feche seus olhos, eu queria orar com você. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua presença nesse lugar, pela Tua misericórdia. Deus querido, nós queremos Te pedir, Senhor, como filhos dependentes, como filhos, Senhor, rendidos diante da Tua presença nessa manhã. A Tua palavra diz que aqui, Senhor, quando nós nos reunimos em Tua presença, Deus amado, o Senhor fala conosco, o Senhor faz a Tua obra. É isso que nós queremos nessa manhã, ó Deus. Em meio a tantas coisas que temos ouvido e feito, nós tiramos esse momento, Senhor, para que a nossa mente seja levada cativa, Senhor, a Ti. Fala com a Tua igreja. Jesus, fala conosco. Jesus, gera em nós, ó Deus, o sentimento que há em Ti. Ó Deus, gera em nós, ó Deus, esse desejo de ouvir a Tua voz e prontamente, Senhor, nós nos levantarmos para abrir a porta em todas as áreas que o Senhor quiser mexer, aonde o Senhor quiser entrar, o que o Senhor quiser fazer. Jesus, nós somos Teus, nós estamos aqui rendidos a Ti. Senhor, nós não aceitamos como Teu povo, como a Tua noiva, ser uma noiva, Senhor, que prostitui os nossos sentimentos. Nós não queremos, Senhor, ser uma noiva, ó Deus, que se distrai, se confunde. Mas nós queremos, ó Pai, anseiar e desejar a presença do nosso amado noivo. Aquele que realmente virá nos suprir. Aquele que virá nos levar ao centro de todas as coisas. Aquele que conhece e sonda o nosso interior. Aquele que nos programou desde o início de todas as coisas. Antes da fundação dos séculos, o Senhor já era, e é por isso que nós Te adoramos. Senhor, nada do que possamos fazer, ó Deus, se compara àquilo que Tu fizestes. Por isso nos constrange, Jesus. Nos constrange, Senhor, a carregar a cruz quantas vezes forem necessárias. Nos constrange, Senhor, a fazer o percurso que o Senhor quer de nós. Senhor, a poder olhar nos Teus olhos e dizer: Senhor, eu estou rendido. Eu me entreguei, eu não quero sair do altar. Eu não quero viver a minha vida da minha forma, do jeito que eu quero, do jeito que eu sonhei. Mas eu coloco e eu rendo, Senhor, os meus sonhos naquilo que o Senhor planejou. Porque as Tuas obras são maiores. Que a Tua igreja possa viver isso, Senhor. Que o Teu povo possa viver isso. Deus, que possamos viver a realidade, ó Deus, de coisas grandes em tempos tão difíceis. Ó Deus amado, onde tantas coisas têm atraído e confundido, Senhor, a Tua igreja. Onde tantas coisas têm confundido, Senhor, e atraído a humanidade. Senhor, aquilo que nos atrai, Senhor, aquilo que nós realmente colocamos no nosso coração, é onde está o nosso tesouro. E nós declaramos nessa manhã que Tu és o que nós temos de mais precioso, Senhor. Tu és o nosso amado. Senhor, não retira de nós a Tua presença. Não desista, Senhor, de continuar chamando, de continuar batendo, de continuar nos constrangendo de todas as formas, Senhor, e nos alertar, nos despertar para um novo tempo, para algo diferente. Em nome de Jesus, ó Deus, cumpre em nós o Teu querer. Cumpre em nós o Teu querer, nada menos do que isso, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Pai. Glória a Deus, querido. A Fabiana estava falando, eu lembrei, eu estava na praia e o Jonas tinha 5 anos de idade, né? Ela estava falando do menininho que se perdeu do pai e de repente o Jonas sumiu, desapareceu. 5 anos de idade, pequenininho, cadê o Jonas? Eu nunca orei tanto e tão intensamente na minha vida, gritando em línguas, correndo na praia. Não estava nem aí se alguém estava vendo ou reparando. Eu corria de um lado para o outro, orando em línguas e clamando a Deus, né? Desesperado, né? Procurando o Jonatas, né? Aí achei.
né? Nunca dei tanto pescotapo assim, né? A gente fica na hora, né? E eu, onde você foi, menino? Pá! Onde você foi? Onde você tá? E pá! Na cabeça dele, né? Coitadinho de mim, que o tanto que eu assustei. Mas o que aconteceu? Ele viu a asa delta, descia o pessoal de asa delta, e ele foi olhando para a asa delta e foi embora, né? E muitas vezes é isso que nós fazemos, né? A gente, de repente, está aí firme nas mãos de Deus, de repente as asas deltas da vida, né, Fabiano? Uma coisa nos leva, vai nos levando para um outro caminho, né? A nossa realização, a nossa felicidade está no centro da vontade de Deus para a sua vida, amém? Para a sua vida. Vamos orar mais uma vez, vamos dar as mãos para terminar. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Não solta não. Segura nas mãos de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Deus eterno, Pai querido, cobre a cada um aqui, Jesus amado, com o teu sangue. Ó Deus, guarda cada um aqui debaixo da tua proteção, a casa, a lar, a família de cada um dos teus servos, ó Pai, guarda e dê uma semana de vitória, de direção, de graça no teu Espírito, Senhor. Deus, nós te pedimos aqui, Senhor, que nos livre de todo o mal, Senhor, e profetizamos aqui que pode cair, ó Deus, 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Nós declaramos isso em nome de Jesus, Senhor. Deus amado, libera a tua unção na vida de cada um dos teus servos. Eu profetizo a bênção do Senhor na sua vida. Eu declaro que o Senhor vai te conduzir em vitória. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor está sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a cada um. Amém. Dê um abraço em 35 irmãos antes de sair.